Graça e paz, amados irmãos, qual é o grau de importância que este livro tão precioso tem na minha vida e na sua vida? O Senhor fala por meio do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Nós seremos enganados se nós não conhecermos essa palavra tão preciosa, esse livro que o Senhor Deus, o autor da vida, nos deixou como manual de instruções para a nossa vida, para a nossa caminhada, para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que nós pudéssemos conhecer a sua lei, a sua palavra, e por meio dela nós pudéssemos ser bem-sucedidos. Hoje, se eu pegar um carro e atravessar um sinal vermelho e for infligida por um guarda e de repente até mesmo ser sentenciada por um juiz, por ter cometido um acidente, eu não posso me apresentar diante daquele juiz, diante daquele guarda, como alguém ignorante, dizendo que eu não sabia que eu não poderia atravessar o sinal vermelho. 2 Coríntios, capítulo 5, nos diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E quando nós nos apresentarmos a Deus, a Cristo Jesus, nosso Senhor, nós não poderemos dizer que nós não sabíamos, que nós não tivemos a oportunidade de conhecer essa palavra, porque essa palavra, nós temos acesso a essa palavra. Esse livro tem sido um livro de cabeceira da nossa vida, um livro de estudo diário para a nossa vida. Salmo capítulo 1 diz, o salmista: bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. 2 Timóteo capítulo 3 diz que essa palavra ela é útil para o ensino, apta para educar, para exortar, para ensinar. Toda a palavra de Deus para a nossa vida. Então, essa palavra, ela é escudo para aquele que nele crê, porque ela nos protege. Efésios capítulo 6, ela é utilizada como a armadura da nossa vida. Quando Jesus diz assim: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Jesus também nos alertou que em Mateus 24, que o fim viria quando esse evangelho fosse pregado no mundo inteiro e que muitos falsos profetas, muitos enganadores se levantariam, para enganar muitas pessoas. E será que nós temos buscado as respostas nesse livro ou por meio das vozes de líderes espirituais, líderes religiosos, por meio de pessoas? O nosso ensinamento deve estar pautada somente na palavra do Senhor. E por meio dessa palavra a minha vida foi transformada. Eu tinha muitos questionamentos, e por vezes existia dentro de mim também um vazio muito grande. E lá em Eclesiastes, capítulo 3, nos diz que Deus colocou dentro do homem uma sede pela eternidade, E realmente essa sede ela só pode ser preenchida em Jesus. Aquele que não teve um encontro ainda verdadeiro com Cristo, ele vai ter esse vazio dentro do seu coração. Ele vai procurar em todos os lugares do mundo, em todas as coisas, em pessoas, suprir aquele vazio, mas ele não vai conseguir, porque a sua vida, ela só pode ser preenchida pelo Senhor, pela presença do Espírito Santo. E muitas vezes eu também questionava ao Senhor qual caminho que eu devo seguir, já que as vozes do mundo diziam que todos os caminhos levam a Deus. E um dia, quando eu comecei a ler e meditar nessa palavra, o Senhor trouxe João 14, versículo 6, que é o versículo-chave da minha conversão, da minha história, quando o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. E Jesus fala isso tão claramente: vem, ele não diz vai, porque ele é o Deus, ele é o próprio Deus, ele está no Pai e o Pai está nele. Então não há outro caminho senão por Jesus Cristo. Ele mesmo fala que ele é a porta, Ele é essa porta estreita. Quando a gente fala de porta estreita, as pessoas não gostam muito de ouvir essa palavra estreita, mas estreito e apertado é o caminho que nos leva para o Pai, e largo e amplo é a porta que nos leva à perdição. Então,
Seguir a Cristo significa também, né, ser confrontado por meio dessa palavra. Isso que essa palavra ela é escudo para todo aquele que crê. Então Jesus, ele é o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, o Verbo que deixou a sua glória no céu para morrer naquela cruz e se entregar por nós. Por meio de Jesus nós temos a cura, nós temos a libertação. Cristo nos libertou para que fôssemos livres. Nós temos a vida eterna. E Jesus falou: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, quando eu vier na glória, no meio das nuvens, eu também me envergonharei dele. O Senhor virá para nós, para buscar o seu povo, e nós nos apresentaremos diante dele, moldados, transformados por essa palavra, e estaremos com ele de eternidade em eternidade. Então, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, que você venha se agarrar a essa palavra, que você venha ter fome e sede por essa palavra. E se você não consegue ler essa palavra, se você não consegue ter fome por essa palavra, peça ao Senhor. O Senhor diz que todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate na porta, a porta se abrirá, né? E Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós cearemos juntos. Isaías 55 diz, né? Busquemos ao Senhor enquanto podemos achá-lo, né? Invoquemos ao Senhor enquanto Ele está perto. Jeremias 33:3 nos diz: clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes, profundas que tu não sabes. Então, se você tem tantos questionamentos no teu coração, busque no Senhor, busque na sua palavra, e Ele vai trazer a resposta que você precisa ao seu coração. E essa palavra, o poder de Deus na tua vida, vai transformar a tua vida, a tua casa, a tua história. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.